vem nos fazendo perceber. Não foi uma, não foram duas, mas muitas vezes eu tenho dito aqui que nós temos uma visão com as nossas crianças. Esta semana é a semana que nós vamos fazer o nosso Raízes Kids. Quem já fez o Raízes aqui? Então, esta semana vai ser o Raízes deles. Um pouquinho diferente daquilo que nós fizemos com os adultos. O Acampa Dentro é um chamariz. E nós já estamos buscando, o Ministério Infantil está em oração, os líderes, os professores, e nós precisamos não esmorecer. Nós temos que estar ligados de que o inimigo não tem poder nas nossas vidas, mas ele tem um poder tremendo de nos entristecer, nos intimidar. Mas em nome de Jesus, irmãos, tão certo quanto eu estou aqui falando com vocês, eu estou certo de que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tão certo quanto eu estou aqui falando e respirando, tão certo quanto o ar que eu respiro, não tem um corinho disso? Então, eu estou certo de que Deus está investindo nas crianças, não só as nossas, mas de várias igrejas. Ao final do culto, ou no momento oportuno, nós estaremos orando, e nós vamos orar fazendo de uma forma, uma coisa que Deus revelou a um adolescente. Eles estão recebendo revelação, estão recebendo e nós vamos fazer. Então, irmãos, eu queria que nós não nos preocupássemos no sentido de perder a espiritualidade, de perder o ânimo, mas é que nós guerreássemos. Nós estamos neste mundo para guerrear, e isso nós não podemos deixar de fazer. E nós vamos mostrar hoje como é guerrear. Nem sempre guerrear, tem guerras que são decididas nos gabinetes, conversando, e tem guerra que é no tiro. Então há muitas coisas que nós podemos fazer que pertencem à área da guerra. Nós vamos ver isso hoje, mais uma vez. Amém? Nós estamos, nesses últimos domingos, entendendo, se é que podemos entender, o Espírito Santo. Mas, mormente na parte dos dons espirituais, por que Jesus falou que ia deixar? Qual é a necessidade que ele disse que eu vou deixar o Espírito Santo? Por que isso? Então nós fizemos uma analogia, uma comparação, ele com o Pai, o Espírito Santo conosco. Tudo que ele fazia visando atender o Pai, agradar o Pai. Ele estava aqui, ele dizia, eu não falo de mim, eu falo do Pai, eu falo só o que o Pai manda falar. Depois nós começamos a entender que a necessidade de um dos dons chamado dom de profecia. Por que a Bíblia diz que ele era o mais importante de todos? Porque ele edifica muitos. Quando Paulo diz o dom de línguas, você edifica você, mas eu gostaria que vocês falassem línguas, mas muito mais que profetizasseis. Por quê? Quem profetiza dá crescimento ao corpo. Aí depois nós vamos entender o que é esse profetiza. O que é a profecia? Nada mais é do que eu falar aquilo que Deus está mandando falar em 3 segmentos. A profecia é para edificar, para exortar e para consolar. Passando disso, ou é do diabo, ou é do homem, da carne. Por isso é que Paulo, quando disse que era desejável que nós profetizássemos, ele está dizendo, é desejável que vocês coloquem o corpo de Cristo, e em alguns versículos ele cita exatamente isso, para que a igreja cresça, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que muitas pessoas cresçam. Em que sentido? No domingo passado, nós pregamos sobre o tema use, mas não abuse. Isso não tem nenhum sentido, eu coloquei esse título exatamente para chamar a atenção,
não tem nenhuma indicação para que nós não pudéssemos usar tanto o Espírito Santo ou a profecia, mas é que nós não abusássemos daquilo que não é, e nós explicamos sobre isso, falamos sobre explicamos sobre vários ensinamentos, para que nós clareássemos ao máximo algo que muita gente tem entendido de forma errada. E tem sido elemento de discórdia muitas vezes. E hoje, o Senhor nos deu a mensagem, pelo menos o que Ele me disse até ontem, que então aqui encerraria essa parte e nós vamos agora praticar depois de outras formas, com outros temas, mas tudo dentro disto, sempre você vai ver que vai participar disso. Profecia sem mistério. E há realmente uma intenção minha de chamar, então, mas profecia não é mistério, mistério... Você entender isso sem mistérios, é tão simples de entender, depois que o Espírito Santo me ensinou, é tão simples de nós entendermos isso, que nós vamos ver que muitas vezes nós estamos negando o nome de Jesus, não fazendo aquilo que Ele pede para fazer. O versículo 3 de Coríntios, capítulo 14, novamente, ele diz assim: entretanto, quem profetiza, o faz claramente, para edificação, encorajamento ou exortação, que é a mesma palavra, e consolação de todas as pessoas. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui não para falar de nós, mas do Teu Espírito. Por isso, Pai, através desse Espírito que está sobre a nossa vida, dentro de nós, está aqui na igreja, nós pedimos que o Senhor fale conosco de uma forma sobrenatural, mas de tão simples, Senhor, que nós possamos entender completamente aquilo que Tu queres falar para nós. Tira, Senhor, da nossa mente todo preconceito, toda pré-rejeição, ou seja, uma rejeição antes de ouvirmos até o que é, todo bloqueio. Mostra-nos como é gostoso ouvir a Tua voz e praticar aquilo que o Senhor nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós já explicamos que a profecia é para edificar, para exortar, para consolar, né? Ou em algumas versões, exortar vem como encorajar, porque o exortar, como eu disse aqui, não é dar uma bronca na pessoa, exortei fulano, exorta ele aí. E o exortar é trazer para perto. Nós vamos ver aqui. E hoje a intenção, o que Deus colocou no meu coração, é dizer, como é que faz isso? Como é que faz isso? Como é que eu edifico uma pessoa? Como é que eu trabalho para edificar uma pessoa? Como é que eu faço para que uma pessoa seja consolada? Como é que eu faço para uma pessoa ser exortada? Como é que é isso? Nós sabemos que a Bíblia não foi escrita em português, e muitas vezes ela fica um texto pode ficar mais raso quando nós não buscamos entender o que foi dito, com qual intenção foi dito. A nossa língua é rasa, principalmente em relação ao hebraico, ao grego. E quando nós buscamos isso, nós vamos entender exatamente o que Deus quer falar, o que o apóstolo Paulo está dizendo, inspirado por Deus. Agora, como é que eu faço isso? Como é que eu pratico isso? Então, primeiro, nós vamos rapidamente dizer o que significa edificação. Eu sei, edificação é crescimento. Mas olha como é que tem crescimentos e crescimentos. A palavra edificação, em grego, é oikodomé. Vocês têm um tremendo professor de grego aqui, irmãos.
não sei grego. E diz respeito à construção de uma casa. Então, quando você constrói uma casa, é diferente de você construir outras coisas. Quando você edifica uma casa, quando você constrói uma casa, você tem que pensar em uma série de coisas antes da casa ficar pronta. E depois dela pronta, o que fazer? Porque não é só deixar a casa pronta. Quando Jesus usa os termos de crescimento, ele usa casas. E a nossa vida, para ser crescida, para ser agradável a Deus, é semelhante à casa que é edificada. Mas aonde é edificada? Então, onde também é edificado, tem que ser dito. Onde você tem edificado? Você pode fazer uma casa forte, uma casa bonita, mas em que terreno você vai colocar essa casa? A exortação, a palavra para exortação, no grego, é paráclesis. E diz respeito ao ato de encorajar, trazer para perto do corpo de Cristo. Então, através de um ato profético, profecia, ato profético, a igreja é encorajada a perseverar em fidelidade, mesmo diante das adversidades. Irmãos, se nós não soubermos fazer isso, e nós vamos já ver como é que nós podemos fazer e qual é a maneira de não fazer. Se nós abrirmos mão disso, nós poderemos ter uma igreja daqui a pouco completamente deteriorada, um corpo, sempre o corpo de Cristo. Nós poderemos ter uma igreja que não caminha, que tenha medo e que qualquer coisa nos faça parar. O termo consolação, o verbo consolar em grego, essa palavra é difícil, eu não sei se ela pronuncia assim, mas também não estou interessado se a pronúncia está certa ou não, é paramitia. E diz respeito ao conforto proveniente do dom espiritual dessa profecia. Então a igreja é estimulada a ter esperança no Senhor quando esse dom é manifestado, a fim de que não se perca o ânimo espiritual. E como é que nós fazemos isso? Primeiramente, edificando, nós devemos abrir mão de tudo que não edifica. Tudo que não serve para construir, de cara nós vamos deixar de lado. Se você vai construir uma casa, a primeira coisa que você precisa abrir mão é daquilo que te atrapalha a construir uma casa. Não edificar significa não acrescentar. Se você tem um terreno e não edifica, você não construiu. E se você não construiu, muitas vezes você destruiu. Muitas vezes. Nem sempre, mas muitas vezes. Quando nós usamos a nossa boca, o nosso tempo, gastando-os em algo que não ajuda no corpo de Cristo, nós não estamos edificando. Palavras negativas, conclusões precipitadas, torcida contra, atos prejudiciais ao desenvolvimento do corpo de Cristo, está lá em Efésios 4, 29. Se você não tem nada para edificar, não faça, porque se não edificar, não serve. Note que o que Jesus está falando para nós é que o corpo dele, colocado aqui como igreja, nós já estudamos isso, sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. E Jesus vem buscar o seu corpo, onde ele é o cabeça. Então, é como se nós estivéssemos falando, existe uma cabeça separada do corpo, entre aspas. E ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja, o seu corpo. E esse corpo, a Bíblia diz que é um corpo imaculado. Um corpo que ele preparou para dar alegria a ele.
É um corpo que ele trabalha nesse corpo para que ele sinta prazer de ter esse corpo. Por isso, a igreja de Cristo, ou seja, aquela que vai subir a igreja, o corpo é uma igreja vencedora. Não há a menor hipótese de 90% dessa igreja subir, 10% subir mais ou menos para ser consertada lá. Não, somente subirá uma igreja que agrada ao Senhor. A edificação é quando nós temos palavras, ainda que não entendamos o que estamos falando, mas palavras que edificam. Eu quero me deter um pouquinho mais no consolação. Então, quando nós não temos palavras que possam fazer a pessoa crescer, algumas coisas estão faltando na nossa vida. Por exemplo, falta eu ter esse alimento para dar. Se eu não consigo ter uma palavra de intimidade com Deus, eu não vou ter uma palavra que eu possa edificar alguém. Eu não vou falar para as pessoas alguma coisa que presta. Mas as coisas que prestam não são as coisas que nós tiramos de dentro de nós, porque que nada presta. As coisas que prestam são as coisas que eu ouço do meu Pai. E Jesus dizia isso, eu falo o que Ele manda eu falar. Eu preciso trazer para a vida de meu irmão algo que Jesus esteja mandando. Por isso que é profecia. Por isso que não é de mim, não deve vir de mim, vir de Deus. E que, para que eu saiba isso, nós estamos... Olha como é que foi bom você estudar e ver quem não pegou essas pregações, precisa pegar lá. Eu preciso ter palavra de conhecimento, para saber que Deus é quem está falando. E eu acho que Deus está me falando uma coisa que... E nós já aprendemos um pouco sobre isso, temos exercitado isso, o SECOL, que está sendo ministrado aqui às terças-feiras, o curso. As pessoas têm experimentado, que têm vivenciado essas palavras de conhecimento. Porque o que eu preciso é saber qual é a caixa certa postal do correio que está sendo endereçada para mim, alguma coisa para eu passar para alguém. Então eu preciso da palavra de conhecimento, preciso da palavra de sabedoria para aplicar, e eu preciso saber o que Deus tem para a sua vida. E quando eu falar o que Deus tem para a sua vida, eu falo muito pouco e funciona muito. Às vezes uma frase é um tiro certeiro na vida do inimigo que está influenciando a sua vida. Na cabeça do inimigo que está influenciando a sua vida. A edificação não são palavras, coitadinho, fica assim não, você é bonito, hein? Vai lá, você é forte, vai lá, você é forte. Você é bom, você vai. Isso não são palavras de edificação. A palavra de edificação tem que ser palavras proféticas. O que Deus disse a esse respeito para isso, eu vou me ater aqui no consolação, porque hoje Deus mandou falar sobre consolação. Porque muitas pessoas aqui estão precisando ser consoladas. Umas não estão sofrendo diretamente, mas estão sofrendo por ouvir dizer o que está acontecendo. Estão com medo que aconteçam com elas, ou estão com pena, com dó. E isso é uma coisa que pode também nos destruir. A exortação é quando os irmãos... O que é que não é uma exortação primeiro? É quando os irmãos têm uma habilidade terrível de desencorajar o próximo. Então, se o exortar é trazer para perto, o desexortar, o não exortar, o contrário de exortar, é levar para longe. Às vezes nós não percebemos, irmãos, mas uma palavrinha que nós damos, se não for à luz da Bíblia, se for na nossa cabeça, se for do nosso sentimento, nós afastamos as pessoas e não trazemos para perto do corpo. E qual a intenção do inimigo? É que nós não tragamos para perto do corpo. Porque no momento que eu trago para perto do corpo a luz, o aquecimento, a força, a união, um monte de coisa, e no momento que eu afasto, a pessoa cai em depressão, a pessoa fica triste, a pessoa desencoraja, a pessoa não lê a Bíblia, ou a pessoa até sai do Evangelho e afasta, apostata da fé. Basta você falar alguma coisa, logo aparece o urubulino e fala,
Cuidado com isso, hein? Se eu fosse você, eu pensava melhor. Existem essas pessoas, não existem? Existem pessoas que são preparadas para isso, são instrumentos. Não tem instrumentos de Deus, irmãos? Quantos se acham um instrumento de Deus aqui? Então, meu irmão, vigia com o que você esteja falando. Existem instrumentos do diabo. Tudo que Deus faz, o diabo copia, porque ele não tem capacidade de bolar nada espetacular. Ele quer imitar. Então, tem aqueles que chegam assim e dizem assim, olha, está acontecendo isso assim, eu estou com uma dificuldade, eu fui fazer uma prova. Prova de quê? Prova de medicina. Eu tenho 5 na família que já fizeram 12 provas, nunca passaram. Afasta desse instrumento do inimigo, porque você não vai a lugar nenhum, não está te exortando, não está te trazendo para perto. Eu estou tão triste. Por que você está triste? Olha, eu já fui naquela igreja ali, tinha uma pessoa aqui na igreja, já teve mais de uma até, mas uma eu me lembro, que era mestre em desexortar, ou seja, levar para longe. Eu fui nessa igreja aqui, cheguei ali, ninguém falou comigo. Uma vez alguém falasse comigo, falou, mas você é quem? Você é o famoso quem? Para todo mundo chegar e te ver e sair falando contigo. Você tem boca e não fala com os outros? Você quer que os outros falem com você? Mas caiu na boca de uma pessoa, disse, menino, senta aqui que eu vou te contar. Aconteceu comigo a mesma coisa. Aí chegou um terceiro, por que vocês estão conversando? Estão falando aqui com um problema. O meu problema? 3. Irmãos, o inimigo tem um poder miserável de afastar pessoas do corpo de Cristo. Ele só não consegue quando nós estamos ligados. Encorajar a ser fiel apesar de qualquer coisa. Nós temos que encorajar essa pessoa, nós temos que exortar essa pessoa a ser fiel apesar de qualquer coisa. Ainda que a figueira não floresça. Qual o problema da figueira não florescer? Não vai ter figo, então pronto. Ainda que não haja vacas no curral, ainda que não haja leite, ainda que não haja emprego, ainda que você não esteja passando no concurso, deixa eu te dizer, isso não está ligado intimamente à sua salvação. Querido, não fica assim. Vem para cá, sabe por quê? Se está difícil do jeito que você está, vai ficar pior se você estiver longe. Precisa exortar. Não faça isso, não abandone. Uma terceira coisa é a consolação, onde a igreja, o corpo, é estimulado a não perder o ânimo espiritual. Irmãos, o último tiro de misericórdia na nossa vida é quando nós perdemos o ânimo espiritual. Quando você não tem ânimo espiritual, você não tem para mais nada. Você é um vegetal espiritual andando. Você é uma pessoa que você não consegue transmitir porque você mesmo não acredita nem em você. E o que o Espírito Santo de Deus quer para a nossa vida é que nós usemos palavras proféticas, usemos a profecia, ou seja, nós aprendamos o que Deus tem para nós. E o que Ele fala para nós, é necessário nós ouvirmos para nós transmitirmos para as pessoas. Nós somos os atalaias, nós somos as pessoas, nós somos os multiplicadores. E é isso que Jesus quer que nós sejamos. Ele não tem interesse que eu seja só crente em Jesus, que eu esteja consolidando a minha salvação, mas Ele quer algo mais de mim e de você. É que nós multipliquemos isso, capitalizemos em cima disso, ou seja, que o consolo, o ânimo espiritual não saia da vida das pessoas. Por que as pessoas se afastam de Jesus? Por falta de ânimo espiritual. Não aceito outra resposta. Por que veio para Jesus? Porque creu em Jesus, no momento do apelo, ele aceitou Jesus, ele nem era crente, a fé que ele usou é a fé dele, não é aquela fé dos dons espirituais, que é a fé para curar, que nós sabemos aqui, nós já explicamos. Mas quem quer Jesus hoje para mudar a sua vida, para ser salvação na sua vida? Eu quero, e a pessoa vem, e ele começa e vem com uma sede, daqui a pouco ele esfria, e some. Em outras palavras, irmãos, profecia é discipular.
que é discipular? Fazer discípulos. De quem? De Jesus. E ele disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. E aí você vai ver que ele manda ensinar, ele manda edificar, ele manda levantar quando está caído, ele manda fazer com que aquelas pessoas entendam o que ele está passando, para que ele dali para frente passe. Isso é discipulado. E como é que você pode discipular se não for através do Espírito Santo? Como é que você vai fazer? Como é que você vai apresentar um Jesus que você não conhece, que você não tem intimidade? Por isso que você precisa ter intimidade para ouvir e entender a palavra de conhecimento e aplicar. Mas eu quero pegar nesse item de consolação, porque nós estamos vivendo tempos terríveis, onde tudo está a favor de levar o nosso ânimo espiritual para o buraco, para o esgoto. Pessoas por muito pouco estão saltando do barco. Pessoas por muito pouco estão se decepcionando. O que é que falta? Falta que nós, discipuladores, que nós, profetas de Deus, encostemos nele e disse: não, eu não vou te largar, eu vou estar com você, você vai ter que se levantar. Por quê? Por causa da palavra de Deus, e nós vamos citar aqui algumas delas. Nós temos que cooperar com o Espírito Santo para não perder o ânimo espiritual. Irmãos, eu não sei se os irmãos estavam preparados hoje para ouvir uma palavra, estavam buscando ouvir uma palavra, aquela que te deixa, mas essa palavra, ela é tão simples que parece que ela não foi preparada. Tem 2 páginas. Mas o Senhor disse assim: nós vamos nos ater aqui, nesse ponto que nós vamos falar. O que é animar um espírito? A primeira coisa que você precisa entender é que o Espírito Santo de Deus tem que trabalhar na minha vida, porque ele tem que me levar para um lugar para viver com Jesus. E a primeira coisa que o diabo quer é exatamente o contrário disso. Ele quer me desanimar para que eu não queira viver com Jesus. Bom, e aí começa a estabelecer uma guerra, uma guerra espiritual. Eu usava muito, parei de usar, um dia desse eu me lembrei e voltei a usar. Quando se faz um apelo, seja para a salvação, ou seja para a cura, seja para a libertação, começa uma guerra entre o céu e o inferno. O céu se põe a seu favor a fim de descer e abrir as comportas e começar a te animar e te dar um ânimo, e o diabo entra de todas as formas. É uma guerra espiritual que você não está percebendo, e ele entra na nossa mente, o campo de batalha dele é na mente, e para você desacreditar ou você ficar meio assombrado com algumas coisas, enfim, mas entra uma guerra ali e que tumultua a cabeça da pessoa. Em alguns casos o inimigo vence, em outros casos ele não vence, mas retarda. Lá na frente você diz: por que eu não descobri isso antes? Porque o inimigo te retardou. É uma guerra. O apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. Há uma guerra. E nós temos que estar atentos para isso, porque o Espírito Santo quer fazer de nós algo sobrenatural. Em outras palavras, Deus quer que nós sejamos Ele aqui na terra. Domingo que vem, provavelmente, eu vou pregar vou fazer, se Deus não mudar. Deus não costuma me dar uma mensagem com muita antecedência, mas essa semana ela me deu 5 mensagens, assim, conversando com a pastora, ela falou: está aí uma mensagem. Peguei, sentei, escrevi num rascunho lá, está lá para desenvolver. E Deus está falando ao meu coração sobre o termo feito à imagem e semelhança de Deus. Como é que era Deus? Será que era careca? Narigudo? Quem tem a orelha grande? Deus é orelhudo? E Deus me deu uma mensagem pancada, irmãos. Pancada. O diabo não quer que você descubra isso. Isso já é a mensagem do domingo que vem. Provavelmente domingo que vem.
Venha domingo que vem para conferir se é ou não. Sabe por que o diabo não quer? Porque quando eu descobri a força que eu tenho na palavra do Senhor, feita imagem e semelhança dele, o diabo está lascado. Voltemos para aqui. O que é então, pastor? Me dá um exemplo de consolar. Pode ser que depois eu fale, eu já disse um pouco mais sobre edificar, exortar, mas eu quero falar um pouco sobre consolar. O que é consolar? Em outras palavras, é manifestar o dom da profecia para que o corpo de Cristo não perca o ânimo espiritual. Eu queria que você, eu não sou disso, repete isso, fala isso, vira para o seu irmão, fala isso. Mas eu queria que você tivesse agora comigo e falasse assim, primeiro ouça para ver se você quer falar. Eu não quero perder o ânimo espiritual. E se você quiser, no 3 você vai falar da altura que você quiser. 1, 2 e 3. Deixa eu te dizer que se você só pensasse, o diabo não saberia, mas o diabo agora acabou de escutar que você não quer perder. Se prepara que você vai entrar numa guerra, porque ele vai ver se você quer mesmo ou se você não quer. E eu preciso então te ajudar nisso. Quantos querem ajuda nisso? Amém. Quantos querem perguntar se eu preciso dessa ajuda? Preciso, eu também quero, estou dentro. Você pensa, eu estou pregando para você, mas eu estou ouvindo aqui no retorno, então está vindo para mim também. A palavra de Deus não é minha, a palavra de Deus. E o que é encorajar para não perdermos o ânimo espiritual? É nós estarmos nos recordando daquilo que Deus tem falado para nós. Por exemplo, há alguns versículos que você pode citar ou ler esse versículo, decorar algumas vezes, mas não só soltar o versículo, falar o versículo e meditar sobre o que ele diz. Em 2 Coríntios 4,16, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então, meu irmão e minha irmã, primeira coisa que eu quero te consolar é que apesar de você parecer desgastado, deixa eu te dizer, você não está vendo, mas o Senhor está te renovando dia após dia. Quando sentiram isso na carne força de expressão, porque é no espírito, né? Quando sentiram isso na vida, essa semana, que foram renovados, e precisavam de ser renovados, e Deus usou o artifício que Ele quis usar e te renovou. Quantos sentiram? Quantos puderam sentir essa semana? Alguns? Aí. Olha o que diz o outro versículo aqui que eu gosto muito, interessante. Está em Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou te dando um consolo, meu irmão. Mas por que você quer desistir? Por que houve, meu irmão? Não, porque Deus não falou, Deus não fala, eu estou pedindo a Deus, Deus não me disse, e eu não sei quando vai dizer. Meu irmão, aquele que completou a boa obra, você não vai só citar o versículo, você diz assim: Jesus é poderoso para cumprir as suas promessas. E aquele que começou a boa obra, que iniciou a boa obra em vós, há de incluí-la até o dia de Cristo. Esse dia de Cristo Jesus é o dia do D maiúsculo, é o dia da sua volta. Quando depois que Ele voltar e estiver com você, você não precisa mais nenhuma edificação, nenhuma exortação, nenhum consolo. Olha o que diz em 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós às vezes sabemos falar isso para o mundo material. Que isso, rapaz? Você sempre foi forte, levanta, vai lutar, você perdeu essa prova, faz a outra. Por que nós não podemos fazer isso, irmãos, no plano espiritual? Que isso, meu irmão, não fica assim.
Por que você está assim? Não, de jeito nenhum. Deus não nos deu o espírito de covardia. Tenha coragem. Mas para mim, irmãos, a esperança das esperanças, o consolo dos consolos, está aqui. E eu quero concluir com isso daqui. Quando eu falo quero concluir, eu pego mais 45 minutos. Não vou demorar isso não. Porque eu quero orar pela sua vida. Porque eu sei que você está precisando hoje, Deus nos falou, você está precisando de um consolo tremendo para que a sua vida não desmorone. Romanos, capítulo 8, versículos 31 em diante. E se você está entendendo, se você está no Espírito, você não vai ficar do mesmo jeito. Eu tenho certeza que você vai começar agora, tem um negócio que vai te queimar aí na cadeira. Levanta assim, põe a mão, vê se tem alguma coisa quente. Ainda não, mas você vai estar agora já. E vai começar a te levantar, eu tenho certeza disso. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele? Presta atenção. Como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Irmãos, querido e querida, deixa eu te dizer, aquilo que Deus já preparou para você, o diabo quer tomar, mas ele não tem poder. Eu disse hoje aqui na classe, já disse outras vezes aqui na igreja, o diabo não tem poder sobre a sua vida em hipótese nenhuma. É você quem permite que ele entre. Mas se você não permitir, estando cheio do Espírito, não há hipótese, ele não tem esse poder. Ele vai zoar, ele vai dar volta, bramar como um leão, porque ele não é um leão. Ele vai imitar um leão só tem um da tribo de Judá. E ele vai ficar rodando, mas procurando a quem possa tragar. Mas você não pode se esquecer, e aí eu te dou esse consolo, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Se o diabo está ao derredor, o anjo do Senhor está ao redor. Versículo 33, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha, eu animando o teu espírito, meu amado, você está abatido por quê? Se o teu juiz não deu o veredito, quem tem autoridade sobre a sua vida, a não ser Deus? Está falando aqui no versículo 33, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Sabe o que significa isso? Há uma vitória proclamada, há uma vitória inquestionável. Jesus ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós, respondendo por nós, à direita do Pai. Sabe o que é isso, irmão? Aquilo que você não tem muita condição, ele disse, é pela graça, papai. É pela graça, papai. Não olhe os méritos dele, porque é pela graça. Deus não me ama. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a ansiedade? Ou será a perseguição? Irmão, você está sendo perseguido? Deixa eu te dizer, em momento nenhum, nem tribulação, nem perseguição, vão se interpor entre você e o amor de Cristo por você. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, entenda esse versículo. O amor que Cristo tem por mim e por você, nada consegue separar. Nem tribulação, nem ansiedade ou perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Porque está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
O termo grego original para isso, não sei ler esse negócio grande aqui não, significa literalmente super vencedores. Você não é um vencedor, você é um super vencedor. Portanto, eu estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há pessoas aqui nesta noite que precisavam ouvir, porque nos últimos dias o inimigo tem colocado na sua cabeça que Jesus não te ama, que você não merece. Por que as coisas comigo não acontecem? Por que não dá certo aquele casamento? Por que não dá certo aquele meu emprego? E a palavra de consolo para a sua vida é: não perca o ânimo espiritual. Por quê? Porque eu tenho promessas de Jesus, além dos versículos, e tem muitos. Se você colocar aí no Dr. Google, aí, no professor Google, se for palavras de ânimo, versículos de ânimo, coisa, vai aparecer trocentos. A Bíblia está repleta de promessas, de palavras, isso são ânimos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que aquilo que Deus falou, as profecias, muitas delas já foram... Eu estava vendo uma reportagem uns anos atrás, que 90% das profecias dadas sobre Jesus já foram cumpridas. Por que não seriam os outros 10%? É isso que é consolar. É dizer: não, meu amado, você não está no lugar errado. Você está no lugar certo, porque você está no colo de Deus, você está na concha da mão do Senhor. São palavras que o inimigo detesta ouvir, irmãos. Isso é edificar, isso é discipular. Agora, meu amado e minha amada, como é que eu posso discipular se eu estou precisando ser discipulado? Então, primeiro, seja discipulado. Todos nós precisamos de uma fisioterapia espiritual. Nós temos aqui alguns irmãos que trabalham com fisioterapia. E o que é que ele faz? Eu não sou fisioterapeuta, mas eu sei o que é que eles fazem. Eles vão mecanicamente forçar aquilo que não está funcionando mais. O braço não está, o braço faz assim. Vamos lá, fazer o exercício. Não é mais ou menos assim, doutora Viviane? E faz assim com o braço? Não, mas você entende disso. Com a fala, não sabe falar, vamos ensinar a falar de novo, vamos começar, até o momento que você disse: agora você já pode ir andando. O que Jesus está esperando de nós são palavras proféticas que façam o corpo de Cristo andar e funcionar, para que esse corpo faça outras pessoas funcionarem, a ponto do corpo de Cristo ser um corpo mais que vencedor, ou seja, super vencedor. Eu tenho certeza, meu amado, absoluta certeza, que Deus vai fazer de algumas vidas. Por que não de todas, pastor? Porque alguns não quererão, alguns não deixarão ser movimentados, mas aqueles que se deixarem, Deus vai fazer. E algumas vezes parece que deu tudo errado. Parece que deu tudo errado. Para você edificar, primeiro você tem que ir para baixo. Não se edifica um edifício, principalmente se o edifício vai ser alto, você não edifica, você cava um buraco para baixo. E dependendo do tamanho do edifício, você cava muito mais para baixo. Se for de 3 andares, talvez tenha ali, 4, 5 metros para baixo, mas se for de 50 andares, não pode ser de 4 metros. Então, antes de aparecer para cima, você precisa aparecer para baixo. Não é que é possível aparecer para baixo, é enfiando a cara na palavra de Deus, é enfiando a cara nas promessas de Deus, estudando, mordendo, comendo a Bíblia, orando e dizendo: Senhor, eu creio em todas as tuas promessas. Porque, meu irmão, se você não crê, você está indo para o lugar errado. Se você está indo no lugar onde você não confia, já imaginou? Imagine você, atenção, tem uma excursão aqui, esse grupo aqui está todo comigo, eu sou o guia, hein? Guia turístico, Zazas Guia, é o guia turístico, essa turma toda aqui, estamos indo. E eles dois não acreditam que eu vou levar. E eles estão comigo: o que vocês estão fazendo aqui? Eu não sei, eu estou indo, mas eu acho que você não vai levar a gente lá não.
E eu dou 4 passos. Nós vamos agora pegar o navio. Você acha que não vai pegar, não? Esse navio, não sei se vai pegar, não. E agora vamos pegar. Irmão, vai embora. Porque você não pode estar aqui. Você não está acreditando. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos seguindo a Jesus, mas na verdade nós estamos andando atrás de Jesus. Nós não estamos seguindo o que Ele está falando. Ele disse, no mundo tereis aflições, e eu não quero ter aflição. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É completo. Há coisas que Jesus não pode fazer na sua vida, porque dependem de você. O tirar a pedra é com você, o ressuscitar a sua vida é com Ele. E muitas vezes nós temos pedras que nós estamos colocando sobre as nossas vidas, que nós não estamos tirando, que estão impedindo o ressuscitar de Deus na nossa vida. Eu queria que você não se esquecesse dessa mensagem, porque muito provavelmente, se Deus não mudar, mas se não for domingo que vem, vai ser no outro, ela já está mais ou menos pronta, para você entender o que é uma pessoa ser feita à imagem e semelhança de Deus. E nós vamos precisar de usar isso. Imagina Deus te enviando e você sendo um Deus fraco no lugar dele. Imagina Deus te enviando para orar, para fazer, para derrotar o inimigo, e você sendo um frouxo. Que Deus frouxo é você? Porque Ele te envia como Deus. Você não é Deus. Ele te envia para fazer as coisas que Ele manda fazer. Por isso o Espírito Santo está conosco. Eu queria agora gastar um tempinho. Nós vamos orar, mas hoje eu queria que você crê. Você crê que Deus fala? Deus falou com a Gabi e ela foi ao ouvido da pastora e ela veio me perguntar, confirmou, porque eu tinha pensado em uma coisa parecida, então eu fico com o que Deus revelou para ela. Os adolescentes hoje vão estar aqui ajudando-nos nessas orações. Pastor, mas um adolescente? O espírito dele ainda não está formado, é um espírito santinho, né, o dele, né? Não, Espírito Santo é Espírito Santo, para a criança ou para... E eu creio nisso. Isso vai ajudar não só você, mas a eles, porque eles vão ver que eles são usados. E eu quero que você não descreia disso. Você não seja orgulhoso a ponto de não aceitar isso. Então a primeira coisa que eu quero pedir, eles vão nos ajudar, são eles que vão nos ajudar hoje, com exceção de um ou outro que Deus me falar aqui, eu chamar. Eu quero já que eles venham e fiquem aqui na frente, e de frente para vocês. Vem aqui, Gabi, os adolescentes, vem aqui. Aqueles que sentem que estão bem, se você não está bem, não venha, porque eu estou chamando não, porque você vai orar, você tem que ter uma autoridade no nome de Jesus agora. Então não brinque com isso. Temos mais adolescentes hoje, alguns estão viajando, estão de férias, nós temos aqui 4. Eu sei que a Pilar ia vir, porque ela levantou. Amém. Tem mais algum? Amém. Vamos ficar de pé.